Aleluia. Pai, te damos graças, Pai. Pai, nada se compara à tua presença. Não existe ninguém, Pai. Não existe nada neste mundo, Pai, que seja semelhante a você nas nossas vidas, Pai. Você pode render graças a Deus. Pai, muito obrigado, Pai, porque você colocou essa presença dentro de nós. Porque você nos escolheu, Pai, e nos chamou para uma maravilhosa e poderosa vocação. Pai, te damos graças, Pai, por esta vida abundante que desfrutamos. Oh, Pai, você é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Nada se compara a você nas nossas vidas, Pai. Nós temos sido inundados pela tua graça, assistidos pelo teu favor, Pai. Nós temos recebido a manifestação da tua bondade, Pai, todos os dias, Pai. E nós somos gratos, Pai, por esta bondade que se manifesta maravilhosamente. Nada se compara à tua presença, nada se compara à tua presença. Você é a nossa riqueza, você é a nossa riqueza, você é nosso bem maior, Pai. Não há ninguém, não há nada. Oh, aleluia, aleluia, obrigado, Pai. Eita glória, eita, que unção maravilhosa. Que presença, você está desfrutando dessa presença. Essa é a presença do seu Pai. Oh, Pai, te somos gratos. Aleluia. Eita, é difícil até começar com essa unção manifesta. Não sei se você está percebendo, mas existe uma presença no nosso meio. Refrigério está chegando, graça está chegando, poder está sendo derramado em nós nessa manhã. Se conecta com isso, recebe isso. Eu não sei o que você veio trazer, mas essa unção, ela é poderosa para alcançar você na sua necessidade. A presença dele é tudo que precisamos. A presença dele é tudo que precisamos. É tudo que ansiamos. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Eita, tão bom vocês aqui, mas eu vou deixar vocês descansarem. Pastor? Pastor? Posso continuar? É porque eu atropelei aqui. Mas graças a Deus. Obrigado, louvor. Aleluia. Eu me empolguei um pouco. Mas sabe de uma coisa? Eu quero trazer uma instrução a você, pastoral, antes de começarmos. Hoje é um culto de ensino, amém? Então vai recebendo aquilo que Deus tem para a tua vida. É muito importante nós começarmos e nos aprofundarmos em discernir quando a presença de Deus está manifesta. Muitas vezes estamos esperando que um ministro, que um pregador, ou que alguém traga uma palavra ou algo que possa nos arrebatar, nos alcançar, mas a presença manifesta, ela é suficiente para alcançar você na sua necessidade. Eu não estou desmerecendo os ministros, homens de Deus ungidos, que receberam de Deus um dom para derramar nas nossas vidas, mas eu estou dizendo que a presença dele é suficiente para alcançar você na sua necessidade. Eu não sei a situação, a circunstância que você estava atravessando, mas eu sei que Deus se manifestou nessa manhã para alcançar você. A Bíblia fala que em certo momento Jesus estava na sua casa, lá em Cafarnaum, e a unção estava presente para curar. Por quê? Porque havia necessidade de cura. Quando a unção está manifesta, quando existe esse ambiente disponível, isso é uma demonstração que Deus está querendo alcançar as pessoas. Mas o que é que ativa essa manifestação? Diga fé. A fé vai ativar este poder. Eu recebo do poder que está disponível. O poder de Deus estava disponível para curar. Ninguém havia sido curado, mas o poder estava disponível, mas as pessoas não estavam crendo em Cristo. Quando eu falo fé, eu falo em estar conectado. Eu não estou te chamando de incrédulo, meu irmão, me entenda. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, nas circunstâncias, estamos desconectados, ou estamos ansiosos, estamos tão preocupados, que esquecemos de nos conectar àquela unção que está presente. Por quê? Porque ela é mais que suficiente para romper grilhões, para despedaçar julgos, para destruir tudo aquilo que vem diante de nós, para parar a graça de Deus que está tentando nos empurrar para mais alto, para mais longe. Amém. E eu quero falar um pouco sobre isso pela manhã.
Eu quero falar sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem disponibilizado para as nossas vidas. Eu estava meditando esses dias e me veio uma certa pessoa chamada Timóteo. Eu não vou falar tudo sobre a vida de Timóteo, mas eu entendo que Deus, ele fez uma obra na vida de Timóteo. Timóteo, ele cresceu e ele desenvolveu e ele foi além. Ele foi colocado diante de igrejas, ele foi colocado em Éfeso para ser alguém responsável por algumas igrejas, levantar pessoas, assistir pessoas, mas a trajetória de Timóteo não começou assim, não começou ali. A trajetória de Timóteo foi desde o princípio, ele recebendo as instruções da sua família, da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, eu não sei se a ordem é essa, mas ele recebeu instruções de pessoas, depois ele se associou com Pedro, ele avançou e ele pôde ser levantado e colocado em lugares que ele nem imaginava. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e não percebemos a graça que está manifesta nas nossas vidas. E eu quero começar, a gente abrindo aqui em Efésios capítulo 1, glórias a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, aproveite. Não vai haver outro dia semelhante a esse. Serão dias melhores, mas esse dia foi Ele que fez. Às vezes a gente fica esperando alguma coisa aconteça. Você está aí. O poder de Deus está em você. Faça acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, alguém pode dizer, isso não é arrogância não, é Deus que tem que fazer, mas Deus, se Deus aprove a Deus derramar do seu próprio Espírito, do seu poder, da sua graça, do seu favor e da plenitude da sua glória, como está lá em Colossenses, dentro de você, meu Deus do céu. Será que nós não temos ferramentas suficientes para mudar as circunstâncias? Eu não sei como o teu dia começou, mas você e eu sabemos que existe poder e graça para você mudar o fim dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. Versículo 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Paulo está orando pelaquela igreja. E ele diz, olha, peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 17, a glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Para um pouquinho aqui, a gente vai continuar. Mas você observa que Paulo estava orando por uma igreja, e Paulo estava orando para que os olhos dele fossem iluminados. Preste atenção, essas pessoas tinham nascido de novo, tinham recebido Jesus, mas Paulo entendia. Se você começar a ler o primeiro capítulo sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, sobre tudo que Cristo estava fazendo, Paulo entendeu que Deus queria manifestar através do conhecimento realidade no coração daquelas pessoas. Ele queria que aquelas pessoas tivessem a consciência daquilo que estava acontecendo na vida delas, do poder que estava operando nelas, de toda a transformação. E eu quero dizer algo para você, quando você conhece quem você é, quando você conhece o que Deus fez por você, quando você conhece a realidade, onde você está, nada pode parar você. Circunstâncias, situações difíceis, eu sei, eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que aflições não virão, mas eu estou dizendo que vai haver resistência, firmeza, força, fortaleza, porque eu sei quem eu tenho crido. Convicção, sabe o que é fé? Diga, é convicção. Eu não fico preocupado se eu vou cair ou não do chão, estando em cima deste, não sei o nome desse negócio, plataforma. Por quê? Porque existe convicção no meu coração, e às vezes a plataforma não é nem confiável, mas eu estou andando por ela. Por quê? Porque eu não me preocupo, porque tem convicção. O que é convicção? Certeza. Certeza, o que é certeza? É falta total, absoluta de dúvida. Eu não fico olhando para o chão para ver se essa plataforma vai me sustentar ou não. Eu não fico ansioso, tendo cuidado onde eu vou pisar ou não. E por que muitas vezes, aí eu baixo o tom para a gente pensar, por que muitas vezes a gente fica pensando, onde eu vou ou não vou me apoiar na palavra? Eita, ele disse para orar por enfermos, mas eu não sei se eu tenho fé suficiente para isso, eu não sei. A doença, eu nunca orei por ninguém, essa doença é muito complicada. Se Deus diz, não é você nem eu que vamos fazer. Porque Ele, diga, é Ele.
Ele vela, é responsável, ele é o mais interessado e o mais focado em fazer a sua palavra se cumprir. Porque ele mesmo disse, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Presta atenção, ele está dizendo, olha, eu não vou cumprir a minha palavra se... Não, eu estou atento, olhando, para quê? Para que quando a minha palavra for posta diante do povo, quando a minha palavra for expressa por você, o que é ser expressa por mim? Eu colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu falo a palavra, quando eu vivo a palavra, eu estou manifestando a palavra. E quando a palavra manifesta, os milagres acontecem. Por quê? Porque não sou eu, é a palavra. Não é o que eu faço, mas o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Deus falou. Então Paulo estava lá em Efésios dizendo, olha, eu oro para que os olhos de entendimento de vocês já nasceram de novo, já receberam Jesus, já receberam do Espírito, porque Paulo já tinha ido em Éfeso, e ele já tinha orado para que eles recebessem o Espírito, mas ele entendia que existia algo mais. Diga, Deus tem mais. Diga de novo, Deus tem mais. Eu não sei o que você já provou de Deus, talvez coisas miraculosas, mas eu digo para você, Deus é muito maior do que o que você já provou. E a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão fechados para as suas orações. Ele não está distante de você, mas ele deseja se manifestar. Aleluia. E é interessante que Paulo, ele ora, ele começa falando, vai falando, olha, tem uma redenção, tem um perdão, coisas estão acontecendo, mas ele diz, olha, por isso que eu oro todas as vezes por vocês. E peço espírito de sabedoria e revelação. Revelação fala de algo que é revelado, manifesto, descoberto. Algo que os nossos olhos, nossa mente não pode captar, mas aquilo é manifesto. E ele fala de uma revelação vinda do próprio Deus, ou seja, a palavra, presta atenção, não é apenas a letra, o que está escrito, os textos, o contexto. Eu entendo que isso tem a sua importância, mas eu falo de uma revelação. De uma revelação que coloca você diante do poder de Deus, porque o Evangelho não é letra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A revelação te coloca no poder. Mostra que a palavra vai além de textos. Ela é o poder de Deus. Revelação faz isso nas nossas vidas. O homem natural, ele não consegue entender, porque ele não tem a revelação de Deus. Ele não tem a revelação da palavra, ele não tem a revelação das coisas espirituais. E ele olha para aquilo e diz, é o quê? Loucura. É óbvio, é loucura. Mas para nós que somos salvos, que recebemos do Espírito e da revelação, é o quê? Diga, é o poder. É o poder. E a gente sabe que quando o poder de Deus está manifesto, o poder faz o quê? Transforma. O poder, ele transforma coisas. No mundo a gente vê o poder destruidor de bombas, de não sei o quê. Eu gosto de usar bombas, dinamite. Ele transforma o quê? Existe uma parede, existe algo resistente. Você já reparou que quando a dinamite ela é colocada em coisas resistentes? Não é você não vai botar dinamite numa parede de taipa. Ninguém coloca. Aleluia. E o poder de Deus é dunamis. Mesmo que sejam paredes, pedras fortificadas, maciças, ela tem o poder de despedaçar. Sabe o que é despedaçar? Despedaçar não é partir no meio. Despedaçar é ser quebrado em tantas partes que não tem como se recompor. Esfarelar. Você já quebrou um negócio que tentou juntar os pedaços, mas não conseguia? Eu quebrei uma caixinha de música da mãe de um amigo meu, a gente jogando bola na sala, criança. Aí o vidro, era de vidro, bonito, caiu, quebrou. Aí ele tentando colar e eu rindo, porque não tinha como colar. Era um pedaço pequeno demais, o negócio era desse tamanho. Era melhor dar um novo. Porque se despedaçou. E a Bíblia fala que a unção, ela despedaça o jugo. Ou seja, aquilo é quebrado em tantos pedaços que não tem como recompor, não tem como o diabo se recompor, porque Deus despedaçou. E Paulo estava orando para que a igreja não era apenas uma pessoa. Presta atenção, às vezes achamos que o pastor tem que ter... Não, o pastor ele tem a revelação. Aquele irmão que prega fervorosamente, ele tem a revelação. Ele é o arauto de Deus, ele é o profeta do Senhor. Eu creio nos dons.
E eu sei que Deus estabeleceu pessoas maduras, estabeleceu os dons para o crescimento. Está lá em Efésios capítulo 4. Ele diz, olha, eu estabeleci na igreja os dons. Para quê? Para que haja edificação. Algo seja construído. Mas, no próprio evangelho ele diz, olha, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando ele fala sobre o derramar, ele fala sobre a manifestação do espírito através dos dons. Ele fala, olha, eu não vou me manifestar apenas por alguns homens. Eu não vou falar apenas com alguns homens. Eu não vou mostrar, a Bíblia fala lá em Salmo, que a Moisés, um homem, melhor, ao povo de Israel, com Moisés, na época de Moisés, eles conheceram os feitos do Senhor. Ou seja, eles viram algo. Deus abriu o vermelho, eles viram as 10 pragas. Mas ele fala que a Moisés foi dado de conhecer a sua intimidade. Moisés conhecia, se você observar, se eu não me engano em Números, quando ele fala a respeito de Moisés, ele diz, olha, com os profetas eu falo através de sonho, de visão, mas com Moisés eu falo face a face. Aí você pode dizer, ah, meu Deus, queria eu ser Moisés. Os discípulos falaram isso também. Sabia? Eles disseram para Jesus, Jesus já indo morrer, faltando poucas horas para ele ser crucificado. Os discípulos olharam e disseram, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Tão espiritual não é querer ver Deus. Aí Jesus olha para ele e diz, não entendi a tua pergunta. O que é que tu está perguntando, menino? Tu não andasse comigo não, tu não visse coisas em mim, tu não ouvisse as minhas palavras. Quem vê a mim vê o Pai. Amém. Aí você pode dizer, mas pastor, então eu queria ser um dos 12. Você observa que Moisés, os 12, mas o plano de Deus não era que um grupo restrito, só apenas um grupo, só algumas pessoas tivessem a revelação. Ele fala, olha, eu habitarei no meio do meu povo, eu estarei neles, eu colocarei neles o meu espírito. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Olha, Deus está com você. Verinha está indo trabalhar, Deus está ali. Por quê? Porque Deus está nela. Ah, é só na igreja? Não, não é na igreja. O irmão Paulo está ali a caminho, resolvendo as suas coisas, e o Espírito Santo está nele. Ou seja, o poder está nele. E não é apenas com esses, mas com cada um, porque ele colocou do seu espírito, do seu próprio espírito, da sua glória dentro de nós. E a gente às vezes, eu não vou entrar muito nisso, porque eu estou falando sobre revelação. E é interessante que, se a gente olhar para o Velho Testamento, o Espírito, a presença de Deus estava no Santíssimo Lugar. Existia o tabernáculo, o átrio das mulheres, o átrio dos homens, o santo lugar, e lá dentro, o Santíssimo, separado por um véu. Só uma pessoa entrava, uma vez ao ano, para oferecer sacrifício. Às vezes, não temos a percepção do que está, ou às vezes esquecemos mesmo na correria do dia a dia. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos a consciência de quem nós somos e quem habita em nós. Amém. E esse Espírito, essa presença que estava lá no Santíssimo Lugar, hoje está habitando em mim e você. Amém. E eu acho interessante, lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz, olha, aprove Deus, aprove a Deus. E eu quero dizer algo também, não é apenas a totalidade, ou algumas pessoas, mas aquela pessoa é espiritual, pastor. Aquele irmão, ele tem cara que ora. Eu não vejo ele cometendo nenhum erro. E é interessante que Paulo ele diz, olha, eu persegui os cristãos, meu Deus, eu consenti na morte de pessoas, mas aprove a Deus se manifestar através de mim. Se manifestar em mim. Ele não diz se manifestar a mim simplesmente, ele se manifestar em mim, ou seja, o próprio Paulo entendia que ele se expressando, o que é se expressar? Não é apenas no falar, mas no viver. Deus se expressava pelo seu Espírito. Por isso que Paulo orava por aquela igreja, para que eles tivessem Espírito, sabedoria e revelação. Não apenas um. Você não é esquecido de Deus. Mas você tem o Espírito Santo dele dentro de você. Se você nasceu de novo. Mas pastor, eu não nasci de novo. Hoje é o dia.
Deus está te falando de uma graça que Ele deseja manifestar a você. Talvez você andou a sua vida inteira alheio a isso. Ah, pastor, eu estava desviado, eu vivi isso, eu nunca ouvi isso. Mas eu estou dizendo a você, Deus está falando isso para alcançar você. Porque Ele quer que você também se torne participante desta graça. Porque Ele tem dado isso de graça. Mas pastor, você não sabe o que eu fiz e não importa, Ele morreu por você. A cruz do Calvário é suficiente para você se tornar um filho de Deus. Vamos continuar o texto. Eu oro, para quê? Para que eles tenham espírito de sabedoria e revelação. Não é uma sabedoria natural, não é a sabedoria de homens, mas é uma sabedoria vinda do próprio Deus. Para quê? Revelação, e eu acho fantástico isso, porque Paulo ele diz, olha, no pleno conhecimento dele. Ele fala pleno conhecimento. Sabia que Deus não deseja que nós fiquemos nas margens? Sabe o que é margem? Você sabe o que é margem? Quando a gente vai à praia, você sabe quando está na margem e quando está no fundo. E nós sabemos que por vários motivos, nós nos colocamos na margem. Alguns ficam na margem por medo. Outros estão na margem, por quê? Porque não conhecem aquilo e não querem. Não observam, não veem uma riqueza, um prazer naquilo. Muitos escolheram, alguns por falta de conhecimento, eu não sei nadar, eu vou para o fundo. Eu não sei o que tem ali, mas a gente sabe que no mar devemos ser sóbrios e termos cuidado. Mas e em Deus? Existe algum medo que possa estar em mergulharmos mais em Deus? Pastor, eu não sei o que vai acontecer. Isso mesmo. Esse é o problema. Estamos muito acostumados a dominar as coisas, a ter o controle. Mas Deus está dizendo, olha, o controle não é para ser seu, é para ser meu, dele. Quando recebemos Jesus, fizemos dele o quê? Salvador e Senhor. Os apóstolos, eles chamavam, eles diziam, começavam com servos, doulos, escravos de Cristo. Ou seja, Paulo podia dizer, olha, a minha vida não vivo mais, mas Cristo que vive em mim. É Ele que se manifesta através de mim. É a vontade dEle que é manifesta na minha vida. Talvez você até entregou algumas áreas da sua vida a Deus, mas tem umas áreas que você, não, pai, isso aqui deixa comigo. Chegou o tempo da consagração ser completa. A entrega ser completa. Sabe por quê? Porque Ele é que sabe os planos que tem a teu respeito. Eu escuto pessoas dizendo que se converteu e o bolso não tinha convertido. Mas pergunta essas pessoas, o que aconteceu depois que o bolso delas se converteu? Elas começaram a provar dos milagres de Deus naquela área. Sabe por que você está tão ansioso e preocupado e as coisas muitas vezes não funcionam nessa área que você reservou para si mesmo? Porque Deus não pode atuar. Porque você está guardando, pai, isso aqui sou eu. Tudo bem, é seu? Mas existe um derramar de Deus, uma graça, um poder, para que milagres em todas as áreas da sua vida possam estar ocorrendo. Muitas vezes queremos milagre na nossa família, mas não deixamos Deus operar. Somos nós que operamos. Como é que eu opero? Brigando, reclamando, agindo por impulso das emoções, entendendo que eu não vou agir assim, eu vou agir pela palavra. O que a palavra diz? Às vezes a palavra manda você ficar calado. Sempre a palavra manda você perdoar. Sempre a palavra manda você andar. Algumas vezes a palavra manda você falar. E quando manda você falar, ou manda eu falar, manda falarmos com sabedoria, com graça aos que ouvem. Ou seja, a gente não fala de qualquer maneira. A gente não vive de qualquer maneira. Mas temos uma palavra. A gente tem uma palavra. Ela vai nos guiar em nossos caminhos. Iluminando, mostrando. E acima de tudo, nos dando certeza. Sabe por que não tememos? Porque temos convicção de com quem estamos e de quem está conosco. Por isso que não tememos. O temor não está associado, o medo não está associado à circunstância, mas a mim. O que é que está na minha mente? O que é que eu olho? Quando eu vejo o mundo, eu olho o quê? Incertezas, inseguranças. Este é o problema. Nossos olhos estão postos no lugar errado.
Quando o rei Josafá, está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Um grande, numeroso exército estava vindo sobre ele. Ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha pai, eu não tenho como vencer. Ele não estava sendo incrédulo, ele tinha certeza. O exército dele, na própria força do exército, não podia vencer. Mas ele diz algo interessante, ele diz, mas os meus olhos estão postos em você. Sabe o que trouxe tranquilidade e colocou aquele rei no lugar correto? Onde os olhos dele estavam postos. Os meus olhos estão postos em você. Pai, eu sei que a circunstância está dizendo algo, mas o meu olhar está por você. Hoje, o nosso olhar não está simplesmente em Deus, mas deve estar na sua palavra. Quando estamos com os nossos olhos na palavra, estamos com os nossos olhos em Deus. Vamos voltar para o texto, senão a gente sai por aí. E ele diz mais, agora a gente vai entrar. No pleno conhecimento dele, Deus deseja que você cresça e mergulhe muito mais. E Deus ele não vai te obrigar a você mergulhar, ele vai te convidar. Amém. O Espírito Santo ele é generoso, ele é amoroso, ele diz, mergulhe. Amém. Mas pai, eu não consigo perdoar esse tipo de coisa. Mergulhe. Às vezes associamos o crescimento espiritual a aquela pessoa, ela leu demais, ela tem algo, ela tem um dom especial. Não. Ela decidiu crer na palavra. E o que é crer na palavra? Dar passos na palavra. Crer não é simplesmente um conhecimento, é você dizer, Deus falou, eu vou fazer. Mas pastor, você não sabe o embrulho que dá no meu estômago quando eu vejo aquela pessoa. Você se move pelo embrulho ou pela palavra? Eu me movo pelo embrulho ou pela palavra? Chegou o tempo dos nossos sentimentos não determinarem aquilo que vamos fazer, mas a palavra. Porque muitas vezes, gente, a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Mas você já reparou que a ira levanta você para vingança, para você dar uma justa, vamos falar uma palavra bonita, vingança fica meio feia, uma justa retribuição. Mas a Bíblia diz, perdoe, faça o bem, ame. E o que é que a gente faz? Vamos permitir que a palavra ela determina as nossas atitudes, mesmo não querendo. Quem diz que a gente tem que querer tudo que faz? Nem sempre a gente quer perdoar aquela pessoa, nem sempre eu quero falar com aquela pessoa. Pode ser que eu não queira um dia. Misericórdia. Mas, se os meus sentimentos estão dizendo algo, mas os meus sentimentos não determinam quem eu sou. Mas a palavra sim diz, quem você é? O amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu não estou com vontade, mas o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu continuo sem vontade, mas o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu vou começar orando, não estou nem vendo, mas eu vou orar por aquela pessoa. Às vezes achamos que precisamos mudar as ações. Ah não, quem tem que mudar é ela. Porque enquanto ela fizer isso comigo, eu não vou gostar, porque isso afeta minhas emoções e eu vou dar uma resposta. Não, mude as suas emoções. Como? Agindo diferente. Ore por ela. Você vai ver, eu comecei, não sei porque eu estou entrando nisso, mas sabe como Deus começou a me tratar com relação a perdão? Orando pelas pessoas. Eu não sabia como perdoar, eu não tinha coragem nem de olhar nos olhos da pessoa. Isso faz muito tempo, viu gente? Foi ontem não. E o que é que aconteceu? Eu disse, a Bíblia, eu leio no livro do irmão Reagan, ele diz que Deus começou a ministrar ele sobre perdão e ele se tornou rápido em perdoar. Ele começava a orar por aquela pessoa, ele arrumava um jeito de fazer um bem por aquela pessoa. E se o diabo começasse, se as emoções dele, e o diabo trabalhando nas emoções, falando coisas, começasse a trazer incentivos maiores, ele disse, pronto, vou dobrar a oferta. Vai continuar? Não, pronto, o diabo sai logo correndo. Porque a Bíblia diz que ele vem, mas ele foge. Amém. Quando você resiste. Como é que resiste? Pela palavra. Ouse, atreva-se a crer. Às vezes achamos que se atrever a crer é simplesmente impor as mãos sobre os enfermos. É também. Mas se atrever a crer, muitas vezes, nossas emoções, querendo determinar a nossa vida. Ah, não gostei muito do pastor não, ele nem falou comigo. Naquele domingo lá. Fiquei chateado. Sim, vá lá e dê um abraço nele. Diga que você o ama. Você está falando isso porque você é pastor? Não, porque eu também sou ovelha. E às vezes, como ovelha, a gente quer um carinhozinho, quer um afagado. Mas, gente, chegou o tempo
em que nós somos aqueles que vão trazer a mudança nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus já derramou suas ferramentas, o seu próprio poder, a gente vai chegar nisso lá, para que a gente possa andar. Por isso que ele fala de pleno conhecimento. Amém. Ou seja, Deus quer que você mergulhe mais e cresça. Aleluia. Aleluia. Às vezes achamos, a Bíblia fala que é para eu não ser como menino, e achamos isso ruim. Não, é Deus querendo que você prove mais da bondade dele. Porque ele diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis da boa, perfeita e agradável bondade dele. Aí você cresce, experimenteis da boa, perfeita, ou seja, você estava no nível, experimentava o nível daquilo que tinha. E quando você cresceu, você vai experimentar mais. E você cresceu, você experimenta mais. Ou seja, a bondade de Deus, quando o seu líder diz, cresça, avance, quando o seu pastor prega para que você cresça, ele está dizendo assim, eu desejo que você receba mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Mas achamos isso às vezes com um ponto negativo, né? Ele falou que eu errei nisso. Por quê? Porque ele foi conversar com você e te aconselhar, olha meu irmão, veja isso aqui, ajuste isso. Porque ele quer que você receba mais de Deus. Ele quer que você vá além naquilo que Deus tem para a sua vida. Ou seja, isso vai trazer benefício para você mesmo. Se você já provou de algo, Deus tem mais, então avance, mergulhe mais. Porque quando as águas estão nos joelhos, você está recebendo algo. Mas é só parcial. Deus quer que você vá para o pleno. Mergulhe. E ele fala sobre pleno conhecimento, mas ele não para aí, ele quer falar mais coisas. Diga, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Aleluia. E ele diz, olha, oro para que os vossos olhos sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. A esperança a qual ele vos chamou. Deus não nos chamou para a tristeza ou para a derrota. Ele nos chamou com algo em vista. Existe uma expectativa na criação de ver, contemplar a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não estabeleceu que ele... Entendo o que eu vou dizer e espero eu falar até o final. Que ele se manifestaria na terra. Mas ele determinou que os seus filhos manifestariam ele aqui na terra. É interessante quando Jesus está orando no Pai Nosso, ele diz, venha o teu reino. Ou seja, seja manifesto o reino de Deus aqui na terra. Sabia que nós somos parte desta oração? O reino de Deus está se manifestando através de mim e de você? Quando Cristo morre, o reino de Deus está selado. Ele não está estabelecido. Por isso que Jesus fala, olha, vocês procuram o reino de forma aparente, mas o reino está entre vós. E mais para frente ele fala dentro de vós. Ou seja, nós somos a manifestação. Quando eles oram, seja feita a tua vontade, assim, aqui na terra como é nos céus. Quem é que traz essa manifestação? Quando oramos por um enfermo, estamos manifestando o céu na terra. Estamos atraindo a glória de Deus para a manifestação aqui na terra. Quando uma pessoa é salva, ela está sendo transformada. Por quê? Porque a glória de Deus está sendo manifesta aqui. Aleluia. Deus se manifestando através de mim e de você. As suas palavras. Por isso que ele fala lá em Romanos, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Justiça, paz e alegria no Espírito. E em outros textos você vai ver, olha, quer você faça qualquer coisa, coma, beba, esteja conversando com pessoas, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, Deus não é glorificado apenas quando estamos levantando as nossas mãos e louvando, ou quando estamos evangelizando alguém. Deus é glorificado quando você está vivendo. Mas pastor, por quê? Porque o justo vive da fé. Porque onde quer que você esteja, você está manifestando Cristo. Pessoas estão olhando para você e elas estão vendo Cristo. Mas pastor, eu tenho umas coisas na minha vida que estão meio assim, ajuste, cresça.
ande com Deus. Eu acho interessante que aqueles 12 apóstolos, eles andaram com Cristo. E a vida deles foi transformada. Ele diz, olha, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. As realidades que vocês estão vivendo, vocês estão provando, é porque vocês estão associados comigo. Hoje nós estamos associados com Deus pelo Espírito. Quando desfrutamos da presença de Deus, crescemos. Quantos aqui não tem coisas para crescer? Eu tenho muitas coisas para crescer. Mas preste atenção, Jesus ele é tão maravilhoso que ele disse, eu preciso ir. Por quê? Porque eu vou mandar outro igual a mim, o Espírito Santo. E ele vai estar com vocês sempre. Ele vai ensinar todas as coisas a vocês. E ele vai guiar vocês em todos os seus caminhos. Ou seja, estamos sendo trabalhados pelo Espírito. E enquanto vivemos aqui, glórias maiores são manifestas através de nós. E pessoas começam a contemplar Cristo. Meu Deus, quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? Como pode ser isso? Que doutrina nova é essa? É Cristo se manifestando. É Cristo se manifestando no seu trabalho. Cristo se manifestando na sua vida. Cristo se manifestando quando você está no ônibus. Por quê? Porque você decidiu manifestar Cristo. E decidiu andar à luz daquilo que você já recebeu por dentro. Existe uma esperança no nosso chamamento. Você não foi chamado por acaso. Mas Deus, ele colocou ferramentas. Primeiro, ele transformou o seu espírito. Transformação completa. Sabe o que é transformação completa? Aí você, mas pastor, eu ainda faço algumas coisas. Transforme-se. A Bíblia fala sobre se você se despir do velho homem e se revestir do novo. Ou seja, aquele que morreu, o defunto, não ressuscite ele. E comece a desfrutar e andar e entrar na nova vida. Porque você já morreu para o pecado. Diga, eu morri. Eu morri. Diga com convicção, eu morri. Você morreu para o pecado. A Bíblia fala isso, Romanos capítulo 6. Nós que morremos para o pecado, como viveremos novamente nele? Quando o pecado tentar assediar você, você diz, eu morri para o pecado. Sim, como é que... Você morreu para aquilo que te prendia. Uma certa vez eu escutei um ministro ali falando uma coisa que tinha num zoológico, não lembro qual foi o livro. Existia um elefante, que ele desde pequeno ele tinha uma corda amarrada na pata. E ele, quando era pequeno, ele tentava sair, mas não podia, porque ele era pequeno. Quando ele cresceu, era a mesma corda. Ele cresceu, era a mesma corda. Ele já agora estava forte o suficiente para derrubar aquilo numa trombada só. Era um pedaço de pau, um negócio pequeno. Mas ele estava tão preso àquilo, que ele olhava para aquilo, ele se via. Ele sabia, eu não consigo. E ele estava preso àquilo. Mas aquilo não podia prender se ele colocasse esforço ou força ali. Existem muitos cristãos que por não conhecerem, ou muitas vezes não crerem, pelo estado em que estão, eu não consigo acreditar nisso, pastor. Eu não consigo acreditar naquilo. Eles estão presos a cordas que, se eles apenas soubessem o poder e a força que eles têm, aquilo não poderia parar eles. Amém. Quando eu falo sobre corda, eu não estou falando apenas sobre pecado, eu estou falando sobre qualquer coisa que tenta nos parar. O diabo muitas vezes dizendo algumas coisas. E eu estou dizendo aqui, Deus mandou nesta manhã alguém dizer para você, você pode. O meu poder repousa sobre você. A minha glória foi colocada dentro de você para que você rompa. Sabe o que é romper? Existem barreiras que são colocadas todos os dias pelo diabo nas nossas vidas. Mas você já viu uma água quando vem com muito ímpeto, aquilo não pode segurar. É interessante que a gente não determina como as coisas vão acontecer. A gente não pode determinar como as coisas vão acontecer. Mas a gente pode determinar pelo Espírito e pela palavra o que vai acontecer. É interessante que Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele não sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele tinha que passar para o outro lado. Ele não sabia se ia ser por dentro d'água, se ia ser por cima d'água, se ia ser voando, mas Deus abriu um caminho no meio do mar. Sabe o que é um caminho no meio do mar? Gente, não era uma parede, era um caminho.
A sua convicção na palavra de Deus vai abrir caminhos no meio do mar. Deus não mudou? Talvez você olhe para a circunstância e diga: caramba, não tem como. Naturalmente, eu nunca vi isso. E Deus vai dizer: eu tenho caminho. Eu vejo o caminho. Só segue, meu filho. E é engraçado, né? Moisés, o que é que Moisés fez para aquele caminho se manifestar? Apenas tocou na água. Creu e obedeceu. Creu e obedeceu a instrução de Deus, a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus saiu instantaneamente naquele momento. Mas nós temos a palavra de Deus dizendo: meu filho, creia somente. Mas ele não para na esperança. Ele fala sobre uma riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Você é herdeiro. Sabe o que é herdeiro? Alguém que recebeu algo que não necessariamente fez algo para receber aquilo. Ou seja, herdeiro ele não trabalhou para receber. Ele recebeu. E ele recebeu uma riqueza que não era dele. Ou seja, a riqueza que você recebeu de Deus não veio da sua própria capacidade. Não é limitada. É engraçado que a riqueza ela está limitada àquele que deu. Vou repetir. A riqueza está limitada, ou seja, os limites dela é aquele, está limitada não a mim que recebi, mas aquele que me deu. E a nossa riqueza, a nossa herança vem de quem? Aí você pode dizer: mas pastor, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros em Cristo. O que é co-herdeiro? Herdamos a mesma graça que ele herdou. Porque lá em João capítulo 17, eu já li isso com vocês, a Bíblia fala que Deus nos amou assim como amou seu próprio Filho. Que eles percebam que você me amou, que você os amou como amaste a mim. E isso é provado. Ele enviou seu Filho para morrer por você? Para morrer por mim? Para morrer por mim? Ou seja, nós recebemos uma herança que não está limitada à nossa própria capacidade. E é interessante, porque a Bíblia ela coloca um limite. Eita, pastor, coloca, gente. Ela diz assim, ó, muito além. Eu amo os limites da palavra. Porque os limites da palavra, o homem ele é limitado. Nós somos limitados no tempo, no espaço, eu não posso me manifestar em 2 lugares, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não posso estar aqui em outro ambiente. Eu tenho uma limitação de esfera de atuação. Mas a Bíblia fala que Deus ele colocou Ele mesmo dentro de nós para que nele nós fôssemos ilimitados. Eu posso não estar em outro lugar, mas as minhas orações podem ir lá. A minha fé pode ativar coisas. Eu não estou mas você tem uma limitação de poder. Tenho. Eu não posso mudar a história do Brasil por mim mesmo. Mas as minhas orações podem ir no Senado, podem ir no Congresso, podem ir no STF, podem ir no gabinete presidencial e mudar a história da nação. Jesus acalmou uma tempestade. Ou seja, o coração dos reis está na mão do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Se os reis estão na mão dele, quanto mais o nosso chefe. Eu estou falando a respeito de pessoas que têm integridade. Eu estou falando de cristãos. Nós não manipulamos pessoas. Que isso não é oração, isso é feitiçaria. Mas nós cremos no favor de Deus se manifestando nas nossas vidas. E nós cremos no favor de Deus. Ele nos instruiu a orarmos por nossa nação. Pelas nossas autoridades. Para que... É engraçado que... Eu vou falar algo. Quando ele pede para orarmos pela autoridade...
e se você ler o texto, você vai ver que ele não fala apenas da autoridade dos governantes, mas ele fala sobre todos os homens, todos que estão revestidos de autoridade, isso inclui também nosso chefe. Ele não pede para que você ore simplesmente para que coisas aconteçam, mas ele ora para que nós tenhamos paz. Não fui eu que instruí isso, está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Você lê lá, você vai ver. Para que tenhamos paz. Para quê? Para que o evangelho possa ser pregado. E sabia que o evangelho não é pregado apenas com pessoas, mas com dinheiro também? Pastor, o dinheiro, a pessoa que estava vendo a filmagem, pastor, o dinheiro, o evangelho é pregado com dinheiro também? Sim. E as passagens de avião para os missionários irem pregar? A pessoa está lá, mas o recurso também tem que estar. E sabe que Deus, ele move-se a nosso favor para quê? Para que recurso chegue e a gente possa investir no reino. O mundo, ele investe em destruição como nunca. Você vê shows, você vê locais, porque prazeres efêmeros, pessoas investem. Nós somos os investidores do reino. Amém. Nós estamos investindo, eu não estou pedindo o seu dinheiro, eu estou dizendo que você é um investidor em coisas eternas. Qual o preço de uma vida? Da libertação de um homem. Deus nos chamou para investirmos. Amém. E se Ele nos chamou para investirmos, é porque Ele vai fazer com que recursos venham. Amém. Não venha me dizer que dinheiro não é necessário. É parte. A Bíblia fala sobre dinheiro. Diz que o amor ao dinheiro... Eu só vou falar isso rapidamente, não vou entrar nisso. Mas eu quero que você entenda que nós somos herdeiros. Amém. E que essa herança é o próprio Deus se manifestando nas nossas vidas. Aleluia. Só que isso se manifesta de maneira física. Amém. A manifestação de Deus nas nossas vidas, ela faz com que coisas físicas sejam manifestas. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Se você observar todas as vezes, você vai ver isso na matéria caráter de Deus, em que o nome de Deus foi falado, foi dito, foi manifesto, era porque Deus estava fazendo algo que mostrava que Deus era. Amém. Jeová Jirê, Jeová Rafá, não era assim, Deus é Jeová Jirê. Não, Deus manifestava e o povo dizia Jeová Jirê. Amém. Eles reconheciam Deus pela sua manifestação. Então não tenha medo que recursos venham, mas se lembre, semeie. Deus dá pão para alimento, mas também semente para semear. Por quê? Porque os recursos que vêm para você, você deve investir em coisas eternas. Eu vou dizer algo, não me entenda mal. Você acha? A Bíblia fala que nós seremos cobrados diante de Deus. Cobrados mesmo, eu quero deixar isso claro. Daremos conta a Deus. A nossa vida não deve ser vivida de qualquer forma. Eu não quero que haja peso, mas deve haver responsabilidade nas nossas vidas. E a Bíblia diz que daremos conta de toda palavra vã que sai da nossa boca. Vamos também dar conta das palavras muitas vezes que não saíram, das orações que não fizemos. Não tenha medo, mas entenda a responsabilidade que nós temos. Mas também daremos conta dos nossos recursos. Se a nossa vida, a totalidade da nossa vida pertence ao Senhor, eu quero trazer muito equilíbrio, porque muitas pessoas associam a herança apenas para benefício próprio. Mas eu estou falando isso para salvar você. Eu vou dar um texto para que você entenda que eu não quero aqui trazer um peso, mas trazer libertação. A Bíblia fala lá em Tiago que muitas vezes pedimos e não recebemos. Não recebemos porque não pedimos. E muitas vezes pedimos e não recebemos. Por quê? Pedimos mal. Pedem para vocês mesmos, para gastardes, para próprio benefício, ou seja, por motivações egoístas. E eu quero que você receba também. Então, sua motivação, não estou dizendo que você vai ter que dar tudo, a não ser que Deus mandar e você tenha convicção no seu coração. Porque a Bíblia fala que Deus dá pão e semente. Então, você não vai mendigar porque você deu tudo em determinado momento, em determinada circunstância. Não é assim que funciona Deus. Muitas vezes acontece porque fazemos isso com as nossas emoções. Mas preste atenção, Deus, Ele deseja se manifestar na sua vida. Mas para que se manifeste, você deve se consagrar a Ele. E muitas vezes as nossas finanças não estão consagradas. Como é que se consagra as nossas finanças? Que doutrina nova é essa? Não, consagrar é você entregar a Deus. Não ter, eu acho interessante,
Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos não precisavam estar pregando sobre dízimos, sobre ofertas. As pessoas estavam dando a própria vida. O que eram os recursos? Por quê? Porque eles sabiam que doar a própria vida. Paulo diz, olha, em nada tem a minha vida por preciosa. O que eu quero é cumprir aquilo que Deus está para mim, reservado para mim. Mas creia numa coisa. Creia em você como um cooperador do reino. Em você como um ministro de Cristo. Diga, eu sou ministro de Cristo. E a Bíblia fala que como ministro, está lá em 1 Coríntios capítulo 4. Diz, olha, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Isso inclui as nossas finanças também. Dispenseiro dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? É um mordomo. Alguém que recebeu algo que administra. Vindo do próprio Deus. Os recursos que você recebeu é de Deus, porque sua vida é de Deus, a minha vida é de Deus. E nós administramos. E Ele nos deu essa sabedoria para administrar. Recebemos uma administração maravilhosa. Quinta-feira, sobre administração e finanças na família. Escuta essa administração se você não veio. Vai edificar a sua casa. Mas preste atenção, nós somos mordomos. Mas Ele disse, olha, cabe ao mordomo, versículo 2. O que é que cabe ao dispenseiro? Diga, ser encontrado fiel. Fidelidade é o quê? É reconhecer os princípios e honrar os princípios. Entenda, eu não estou fazendo isso, nem falando isso para que haja peso no teu coração. Mas como eu falei, está escrito lá em Tiago, eu quero que você avance e prospere. Por quê? Porque eu quero que você desfrute da bondade de Deus e você seja um outdoor do poder e da bondade de Deus. Pessoas olhem para você e digam, como é que tu conseguiu isso? Tu estava quebrado um dia desse. Aí você começa a mostrar a ele quem é teu pai. Ah, minha filha, eu tenho um pai. E veja uma coisa, ele não só me deu isso não. Isso aqui é demais coisas, ele me deu tanta coisa. Ele me deu alegria, ele me deu paz. Mas as pessoas, elas olham para aquilo e dizem, meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu desejo que você seja um outdoor de Deus em todas as áreas da sua vida. Na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida. Ah, pastor, mas eu errei, mas eu pequei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, faz o quê? Alcança a misericórdia. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Se arrependa e siga. Ele não vai ficar lá na frente que nem aquele povo que... lembrando que você fez isso. Não. Deus, Ele deseja que você cresça. Somos herdeiros. Diga, eu sou herdeiro. Gente, vocês acreditam que... Depois eu falo. Deus é maravilhoso. Aí ele fala no versículo 29, e eu quero encerrar com o versículo 29. Com os últimos versículos. Capítulo 1 de Efésios. Versículo 29, é? Desculpa, gente, não é 29, eu vi 29, é 19. E a incomparável. Diga, incomparável. A minha versão diz incomparável. Ali fala a suprema grandeza. Suprema é uma palavra forte, não é não? Aí ele fala a suprema grandeza. Se ele falasse só grandeza, mas ele diz suprema grandeza do seu poder para com todos os que? Os que? É os que creem. São os que creem que entram no descanso. São os que creem que provam do poder. São os que creem que manifestam o poder. São os que creem que vivem a vida abundante. Foi pela fé que você entrou no reino. E é pela fé que você vai desfrutar de tudo que o reino tem disponível para você. Esse poder que está disponível, olha, para que vocês entendam qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos. Aí ele não para por aí. Segundo a eficácia da força do seu poder. É um poder eficaz. Sabe o que é um poder eficaz? Funciona. Simples assim.
Ele é eficaz. Ele vai... Por isso que Deus, a Bíblia é fantástica. Deus, ele diz, olha, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Antes, é eficaz, ou seja, cumpre o propósito pelo qual foi estabelecida. Ela não volta vazia. Ela não bate na parede e volta. Ela cumpre, ela é eficaz. E ele fala que esse poder está em você. Gente, eu não estou aqui como animador de plateia. Eu sou apenas um emissário de Deus trazendo as verdades de Deus. Aquelas verdades que têm mexido com o meu coração, que têm mudado a minha vida. Sabe aquela pessoa que foi transformada, que olhava para a sua própria vida e não via perspectivas, e Deus foi lá e disse, meu filho, eu vou fazer algo grandioso na sua vida. Talvez você olhe para você e não veja muita coisa, mas Deus vê um filho amado em quem se alegra e quem Ele deseja manifestar a sua graça. Às vezes nós tentamos, como eu falei, limitar, mas Deus diz, olha, eu derramei uma suprema grandeza de um poder que é eficaz segundo, não você. Não é eficaz segundo meus pensamentos ou a força que eu tenho, mas a força do próprio poder. Aí ele começa a dar um exemplo no próximo versículo. Legal. O qual, este mesmo poder, eu quero que vocês entendam o que este poder fez e o que este poder foi capaz de fazer, para que vocês possam compreender o poder que habita dentro de vocês. Eu não sei que mal te afligia, te tentava parar. Eu não sei como, porque muitas vezes a gente não está passando por nada ruim, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo, mas às vezes nossa mentalidade não está alinhada com a grandeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. A gente está muito acostumado com aquilo que estamos vendo. Eu estou muito acostumado. Pastor, o tamanho desse prédio é ótimo, é suficiente. E Deus está dizendo, alarga as tendas. Esse mesmo poder, ele diz, exerceu ele em Cristo. Sabe o que Deus ele tenta fazer constantemente conosco? Mudar a nossa mentalidade, mudando a nossa visão, mostrando algo. Por quê? Porque nós temos às vezes uma limitação de estar muito associado ao que estamos vendo com os olhos, nossos olhos naturais. E Deus começa a nos dar uma visão. Uma visão do nosso futuro, uma visão daquilo que Ele deseja manifestar, quer seja no nosso ministério, na nossa vida familiar, na sua própria vida, um lugar que Ele quer levar você. Não sei, estou dizendo que você vai para algum lugar, não. Eu só estou dizendo que, quando eu falo um lugar, eu falo uma realidade que você não está vivendo hoje, entendeu? Não é um lugar físico necessariamente, mas é uma realidade. Uma realidade que talvez você vivia de outrora aprisionado, e outrora algo parava você, ou talvez uma realidade que você está muito bem hoje, mas Deus está dizendo, meu filho, olha, eu tenho coisas maiores para você. Você acha que você está no topo? Ei, não. Eu gosto das palavras de Smith Wigglesworth, isso aí. Você entendeu? Ele sempre falava que Deus chegou depois de um ministério de curas, ressurreições, coisas acontecendo, Deus chegou para ele e disse, tem mais. Ele disse, como assim, Deus? Ele disse, você está apenas tocando nas bordas do meu poder na sua vida. Ou seja, tem muito mais.